Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Vera, o assunto é o seguinte: pesquisas recentes têm mostrado, pesquisas e sondagens. Bom, para dizer ao ouvinte é o seguinte: tem várias empresas de pesquisa que vão divulgando suas informações, mas tem também várias instituições privadas, bancos, federações, etc., que ficam fazendo pesquisas regularmente. Esse conjunto da obra mostra que há uma melhora da posição do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, especialmente em Minas, conforme uma última pesquisa que você comenta aí na sua coluna Pulso, no jornal O Globo. E, aliás, a respeito dessa pesquisa que cai a vantagem de Lula em Minas Gerais, o Janones, que é de Minas e que está na campanha do Lula, fez um alerta, dizendo que o pessoal lá do PT precisa prestar atenção nas redes e tal. Vera. Exatamente, o Sardenberg. Eu fiz ontem mesmo uma série de postagens no Twitter a respeito dessa vantagem que o presidente ganhou e que vem resultando em melhora, tanto na intenção de voto dele, quanto na avaliação do governo, né? Eu disse que a eleição agora vai correr em 2 trilhos. Um deles é o dos ataques do Bolsonaro à democracia e as reações a esses ataques, que a gente gasta bastante tempo analisando isso, falando sobre isso, porque o presidente fala disso todo momento. E um outro trilho é o que vai levar a que a gente tenha ou não o segundo turno. E agora, essa recuperação do Bolsonaro, tanto no que diz respeito à avaliação do seu governo, quanto à sua viabilidade eleitoral, é um fator para a gente ficar de olho. E eu concordo com o deputado Janones, que o PT e os demais adversários estão subestimando a colher de chá que eles deram para o presidente de várias formas, né? Se a gente pensar nas ações de Bolsonaro dos últimos meses e a gente analisá-las aí em conjunto, ele mudou muitas vezes a direção da Petrobras, ele fez uma PEC para congelar e estabelecer um teto do ICMS dos combustíveis, portanto, mexeu na receita dos estados, e depois fez a PEC Kamikaze para distribuir um monte de benefícios para públicos variados, a revelia da lei eleitoral e das leis fiscais. Então, ele ganhou muitos trunfos para usar nessa reta final da campanha. Uhum. E o que você vê nas pesquisas, essa pesquisa em Minas, a pesquisa do mesmo instituto realizada em São Paulo no início dessa semana, é que isso vai resultando em melhora do presidente. E uma melhora no Sudeste é uma melhora que tem potencial de levar Bolsonaro competitivo ao segundo turno, porque é na região Sudeste que se concentra a grande maioria do eleitorado brasileiro. São os 3 principais colégios, e Minas tem uma peculiaridade histórica de ser o estado que espelha o Brasil. Em todas as eleições presidenciais, desde 1989, quem ganhou em Minas ganhou também no Brasil. É o único estado que tem essa característica. O ouvinte vai pensar, isso aí é uma coincidência. Não é bem assim, porque Minas é um estado enorme, com um eleitorado enorme e com características geográficas similares à do resto do Brasil. Tem um norte mais pobre, um centro-sul mais rico, diferentes atividades econômicas ao longo de todo o estado, o que faz com que ele seja, assim, um termômetro do resto do Brasil. O Lula estava vencendo com enorme vantagem em Minas até junho, e aí passa, de julho para cá, essa distância a se estreitar bastante, e esse é um movimento que está acontecendo em todo o Brasil. Bolsonaro impulsionado, de um lado, por essas medidas que eu descrevi, e de outro, pela volta do antipetismo. O Maurício Moura, economista, que é presidente do Instituto Ideia, que faz vários levantamentos, ele vinha dizendo já há meses
diante daquela possibilidade do Lula vencer no primeiro turno? Olha, existe um antipetismo que ainda vai aparecer nas pesquisas e que ele aparece normalmente na reta final das pesquisas. Bolsonaro vem trabalhando isso. Vem falando de Argentina constantemente, falou do aumento de impostos na Colômbia, vem falando da situação da Venezuela, tudo isso para criar um clima de esquerda nunca mais, a esquerda é ruim e etc. E usando a melhora do ambiente econômico a seu favor e para dizer que o PT torce contra o Brasil e etc. Então, encaixou um discurso aí nessa área econômica, muito em razão das medidas que ele teve de lambuja do Congresso. Certo. E, por outro lado, nós temos a questão da democracia. Ontem houve uma manifestação forte contra as ameaças. Na verdade, é uma manifestação contra o Bolsonaro, né? Contra as ameaças que ele faz à democracia e ao Estado de Direito. Mobilizou setores do empresariado, o PIB, sociedade civil. E o peso disso? O peso disso é institucional e simbólico. Eu acho que tem um peso para segurar os militares. Eles vão olhar para isso, vão olhar para a reação do governo dos Estados Unidos e vão falar: é melhor eu não avançar mais nessa aventura de ficar questionando a lisura das eleições. Então, eu acho que tem esse peso de segurar os militares e de fazer com que os presidentes da Câmara, do Senado e o Ministério Público se assenhorem da sua missão de preservar o processo eleitoral. Então, é um peso mais simbólico. Mas se você olhar o peso eleitoral, o Sardenberg, as notícias não parecem animadoras, porque justamente nesse período mais recente foi quando o Bolsonaro mais subiu o diapasão do seu discurso golpista. Por exemplo, teve aquela live malfadada com os embaixadores, uma solenidade dentro do Palácio para atacar o nosso sistema eleitoral. E é justamente esse período que mostra o crescimento, o início do crescimento do presidente nas pesquisas, num sinal de que o conjunto do eleitorado está um pouco alheio a essa discussão. Essa é uma discussão que atinge mais um público que lê jornais, que vê TV, não é todo mundo que se informa dessa maneira. O que tem peso mesmo e o que vai ter peso nessa eleição, a gente vem falando disso aqui bastante, é o bolso das pessoas, é a economia. E é por isso que eu sempre achei absurdo o modo blasé como a oposição tratou o fato de ter aprovado a PEC Kamikaze, porque era óbvio que iria ter um resultado você injetar dinheiro no bolso das pessoas dessa maneira às vésperas da eleição. Mas o PT achou, não vai ter tempo para surtir efeito, etc. E fazendo um cálculo de tempo errado, porque o tempo que precisa ter não é para o Bolsonaro ganhar, é para ele ir para o segundo turno e aí tentar uma virada. Então, eu acho que subestimaram o peso da economia e agora o presidente está colhendo os louros disso que ele trabalhou em muitas frentes para conseguir baixar o preço do combustível, ter uma deflação e esse discurso de deflação, ter o aumento do Auxílio Brasil, tudo isso que ele vem trabalhando muito bem nas suas redes, inclusive. Daí porque o Janones faz esse alerta. Auxílio Brasil que começou a ser pago nesta semana, já com carteirinha nova. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até a semana. Bom final de semana, até a semana. Ótimo fim de semana para vocês. Fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, Sardenberg. Semana que vem começam as sabatinas, o Globo, Valor e CBN, com os candidatos ao governo do estado. Então, segunda de manhã, a gente antecipa o nosso encontro aqui para sabatinar candidato do PSDB, governador, candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, na segunda-feira, às 10h30. Até lá, Vera. Até mais. Até lá. Tchau, tchau.